hoje vai ser diferente. Ok? Portanto, vamos falar de Voldemort, a origem do herdeiro, mas vamos ter uma coisa em mente antes de começarmos o nosso vídeo. Vamos compreender de que é uma coisa feita de fãs para fãs, que é uma coisa que não teve, não arrecadou dinheiro que normalmente qualquer filme de Harry Potter tem, qualquer tipo de filme de Hollywood tem. Não teve uma produção como uma Warner, por exemplo, a ajudar, apesar de termos a Triangle Films. Portanto, tudo isso é importante saber. Não tem nada a ver com a Warner, não tem nada a ver com J.K. Rowling. E a verba para este filme de fãs para fãs, é um filme amador, era baixa. Portanto, a partir daí, sim, vamos começar o nosso vídeo para que vocês consigam entender para passo aquilo que aconteceu neste filme e porque é que há tanta gente desiludida com o filme. Vamos lá! Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. E sim, como vocês viram no início do filme, nós hoje temos que falar sobre Voldemort, a origem do herdeiro. Bem, o filme estreou, nós temos uma opinião formada sobre isso, no nosso blog está a minha opinião do momento, ou seja, mal acabei de ver o filme, está lá a minha opinião. É algo sério, é algo grave. Se calhar eu fui um bocadinho mázinha da forma como falei, porque foi o primeiro impacto. Depois de ver, se calhar, 45 vezes o filme, a minha opinião foi mudando gradualmente. Foi compreendendo coisas que não expliquei agora no início do vídeo, ok? Vamos então, atenção, vai ter spoilers. Portanto, nós vamos falar de um vídeo, de um filme que está no YouTube, é gratuito, vai ter spoilers. Peço desculpa. Se vocês ainda não viram o filme e não querem spoilers, não querem saber coisas do filme, parem agora, fazem pausa, abrem uma nova janelinha, veem o vídeo e voltam para cá, ok? Vamos então começar com a história em si. Nós temos um início de filme muito bom. Temos ali o medalhão de Salazar Slytherin pulsante, algo como vida, um som que é bastante agradável, que nos prende de momento ao início do filme. Algo que nos puxou, que nos cativou. O desenrolar dessa história já não nos cativou assim tanto. Não é que não esteja bom, mas não nos cativou tanto. Começamos com o Grisha McLaggen a entrar em um balcão soviético para conseguir roubar, ou seja, o diário de Salazar Slytherin, que não é de Salazar Slytherin. Não, é Tom Riddle. Não é? O filme inicia com Grisha McLaggen a entrar em um galpão soviético para roubar o diário de Tom Riddle. Portanto, nós temos ideia sempre de como é que é o diário, nós todos conhecemos essa história de trás para a frente em Harry Potter. Ela é capturada, portanto a coisa não corre exatamente como ela pretendia, e vai ter um interrogatório. O interrogatório esse é que ela está numa secretária, vocês podem ver uma mesa, duas cadeiras, e ela tem veritaserum nas veias. Portanto, o sangue que nos obriga a contar sempre a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Portanto, é isso que acontece. Até aí, nada de novo, a história decorre, e o que é que nós começamos a percebermos? Que ela vai nos contar a história de Tom Riddle, de algo, quer dizer, nós não temos bem uma história de Tom Riddle, ok? Há partes, há flashes que nós vemos dele em Hogwarts, em que supostamente ele tem 4 amigos, um de cada casa, que são herdeiros dos fundadores de Hogwarts. Portanto, temos Lazarus Smith, temos Grisha McLaggen, temos Tom Riddle, Slytherin, e temos Wiglaf. Portanto, somos 4 descendentes dos 4 fundadores da escola de Hogwarts. É complicado a gente assimilar tudo isto, porque quando a gente pensa que vamos ouvir uma história sobre a vida de Tom Riddle, Voldemort, nós achamos que vamos ouvir sobre os pais da família Gaunt, vamos ouvir sobre as situações do orfanato, vamos ouvir como é que ele entrou em Hogwarts, como é que foi o primeiro ano dele em Hogwarts, e um desenrolar que nós não temos acesso. Ok? Portanto, as coisas já começam com o Tom Riddle bem mais velho, a coisa fica esquisita. Tudo isso vai continuando, ela vai contando as histórias mediante as perguntas que o general Makarov vai fazendo, que é um auror. Atenção, este galpão soviético é com aurores, portanto, não é um galpão qualquer. Ela é louca o suficiente para entrar em um galpão onde só tem aurores. Louca um bocadinho, talvez, não é? Richard acaba por mencionar que Tom Riddle matou Epstein Smith, ou seja, que é também descendente de Hufflepuff. Toda essa situação é um bocadinho controversa, mas já vamos falar sobre isso. É mencionado Grindelwald, que na altura Tom Riddle sumiu, desapareceu, ninguém sabe o que é que aconteceu com ele,
e acham que ele estava com Grindelwald, que houve alguma coisa relacionada com um dos maiores monstros das trevas daquela altura, que era Grindelwald. Portanto, isso é uma coisa que eu acho interessante terem mencionado o Grindelwald. Mas foi uma coisinha muito leve, soft. Ou seja, tudo isso foi desenrolado, tudo isso foi falado, nós tivemos acesso a algumas situações, vimos que Epstein Smith, por exemplo, tinha também um medalhão de Slytherin, além da taça dos Hufflepuff, que era isso que o Tom queria, falar aos Horcruxes, certo? Portanto, naquele momento, o que é que o Tom pensou? Ainda em Hogwarts, ele queria a taça dos Hufflepuff, ele queria a espada dos Gryffindor, ele queria o medalhão de Slytherin e, obviamente, ele queria o diadema de Ravenclaw. Ele queria as 4 relíquias dos fundadores. E o que é que aconteceu? Ele encontrou realmente a taça, ele encontrou um medalhão e tudo muda na história. Como é que tudo muda? O general Magarhoff entendeu a história da Grisha, entendeu todas as situações, entendeu porque a Bella queria diário, sabe que ela está a tentar fazer frente a Tom Riddle e tudo bem. Ou seja, a Tom Riddle sempre termina, tudo aí tranquilo, ele liberta, dá-lhe o boa diário, está ela já a sair daquele sítio, daquele esconderijo, quando de repente ele pergunta como é que ela sabe que o diário estava ali. A única pergunta em todo o interrogatório que ele não fez. Como é que ela obteve essa informação? E aí nós vemos, certo? Aí nós temos a revelação do ano e aí parece um bocadinho Fantastic Beasts quando no fim, em vez de Percival Graves nós tivemos Grindelwald, aqui em vez de Grisha McLaggen nós tivemos Voldemort. Sim, é ele que aparece no topo da escada. É estranho, porque acho que é uma transfiguração, que eu duvido que seja uma transfiguração. Aposto talvez ligarmos a um polissuco, algo diferente. Outra situação também caricata e estranha é que a Viri Talcera não fez nada em Voldemort. Portanto, ele contou porque quis contar. E porquê que ele quis contar? É uma coisa que nos deixa assim, a pensar um bocadinho. Ele falou até da parte amorosa, porque vocês reparam durante todos os flashes, há um amor ali. Platónico ou não, mas há um amor. Pelo menos a parte de Grisha não é um amor platónico, ela é apaixonada por Tom Riddle. E ele está apaixonado por ela? Eu acho que sim, provavelmente sim. Se calhar não. Acho que o lado negro se sobrepõe. Quando o alto se sobrepõe os sentimentos que vocês têm, é porque isso não é assim tão forte. Certo? Portanto, é complicado, não vamos entrar nesse tema porque situações amorosas não é bem a minha praia. Portanto, vamos avançar. Ela gosta dele, ele provavelmente terá uma coisa ali com ela, mas ele deixou que isso saísse para fora. Ele contou realmente. Ele falou de Lázaro, ele falou de Ipsos Smith, ele falou de tudo. Porquê? Será que vai haver um segundo filme? Será que há algo que no segundo filme vai ser explicado melhor? É possível. Vamos ver como é que corre aqui a monetização do YouTube. Não é? Pode ser possível que isso aconteça. Portanto, o filme está engraçado, está interessante. Vamos para a parte crítica da coisa. Aqui fizemos um pequeno resumo sobre o filme. E agora vamos à parte crítica da coisa. É fácil. Ou seja, o filme tem 52 minutos e 40, 53 minutos. Não havia necessidade do filme ser tão longo. Porquê? Porque fica entediante. Existem partes do filme que são entediantes, que são chatas, aborrecidas de estar a ver. Parece que é a mesma coisa que vocês mastigarem uma chicla. Não desenvolve, não é? Não há mais, tipo, já está à espera de mais. E não há mais, é mesmo só aquilo. Não é? 3 passos para a frente, 3 passos para trás e andamos nisto o filme inteiro. Portanto, se calhar, um filme mais curto seria uma opção melhor. Relativamente a efeitos, eles não conseguem sequer fazer a desaparatação, uma aparatação, uma materialização. Bem, enfim, as traduções são inúmeras, vocês sabem que eu falo em várias traduções. Portanto, chamem como vocês quiserem, da língua que vocês quiserem. Agora sim, não está bem feito. Isto é a minha opinião, ok? A nível de efeitos especiais, nós não vemos grandes batalhas, grandes lutas. Temos um início, 2 ou 3 coisas durante os flashes de Grisha, mas não temos grande acesso, grandes batalhas, grandes coisas, não é? Não estávamos à espera de ver. E existem efeitos que estão lá quando não há necessidade nenhuma. Por exemplo, o Alohomora. Vocês acham que é preciso ter algum tipo de efeito num Alohomora que é para abrir uma porta? Não. Ou seja, onde não é preciso tem um grande efeito e onde é preciso o efeito tende a descambar um pouco. Não é que seja mau, mas tende a ficar mediano. Ok?
Qual é o problema neste tipo de filmes? É a expectativa que nós criamos. Nós tivemos um ano à espera deste filme. À espera, e já vimos os trailers e aquilo ficou. Eu fiquei, pelo menos ficava deslumbrada só de pensar o filme e a estreia do filme e andei imenso tempo ansiosa com o filme. Foi desilusão? Um bocadinho. Não vou dizer que não fiquei desiludida, porque no fundo acabei por ficar. Não era bem aquilo que eu estava a contar que acontecesse. Portanto, está engraçado para uma coisa que é feita por fãs. Está razoável, está ok. Pelo menos foram os únicos que tentaram fazer algo que tentaram ir um bocadinho mais além, porque este tipo de roteiro, que também não é grande coisa, início, meio e fim, mas pronto, nós vamos deixar passar isso. Chegaram até à Warner, chegaram até à J.K. Rowling, onde muita gente tentou fazer grandes filmes no YouTube, mas não chegou lá. Ok? Ou seja, não conseguiu chegar ao ponto fulcral que é quem? J.K. Rowling, certo? Houve um cavalo, houve um acordo, houve um contrato, tudo foi aceito e eles angariaram fundos, fizeram um filme e estão de parabéns. Ok? Eles estão de parabéns pelo que fizeram. Talvez no segundo filme melhorem e tirem, por exemplo, personagens como a Alexa Smith, a atriz em si, que também deixou a desejar e agoniou-me profundamente. Aquele bombom na boca, aquilo fez uma agonia. Meu Deus, eu vou falar mais sobre isso. Ok? É a história de, por exemplo, um bruxo usar um isqueiro para acender um charuto. No caso de Makarov, no general, que usa um isqueiro para acender um charuto. Ou seja, há pequenas falhas. Nós vamos relevar porque são amadores. Ok? Portanto, contudo, está um bom filme. Vocês assistam, tirem as vossas próprias opiniões, porque esta é só a minha opinião. Ok? Está combinado? Espero que vocês tenham gostado e entendam que é só a minha opinião. Não venham a chuva de comentários a criticar que eu não sei, que eu não vi, que eu não reparei. É só o que eu acho para já. Tá? Descrição do vídeo, logo Twitter, Facebook e Instagram. Todos os que eu faço. Nós vamos ver no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like e partilhar o máximo que vocês puderem no vídeo, porque é interessante que este tipo de opinião chegue a todo lado. Certo? Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!